Finalmente chegamos no capítulo 3, postulados da mecânica quântica. Capítulo 1, nós demos uma revisão rápida nos conceitos básicos de mecânica quântica, dualidade, onda partícula, ondas de matéria, princípio de de Broglie, pacote de onda, princípio da incerteza. O capítulo 1 foi uma revisão rápida e não muito rigorosa dos princípios básicos da mecânica quântica. Capítulo 2, só matemática. Embora eu tenha tentado trazer para vocês, no meio da discussão, qual que era onde que ia ser aplicado, o capítulo 2 é ferramentas matemáticas da mecânica quântica. Então nós vimos basicamente o formalismo de Bragg-Ketz, as ideias de operadores observáveis, medidas, no sentido dos autovalores, dos autovetores, bases, E a última aula eu fiz um exemplo para vocês, base contínua, quando a gente estudou a representação de posição e momento. Fizemos uma análise razoavelmente detalhada da representação de momento, da representação de posição, que é a base das funções de delta de Dirac, e a representação de momento, que é a base das ondas quânticas. Bom, agora o que o livro faz? Ele pega um capítulo onde ele vai pegar, ele vai lançar a mão de todo esse formalismo do capítulo 2, e ele vai enunciar a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela não é como a teoria clássica ou outras teorias mais tradicionais, em que você tem leis. Ela não está nesse nível ainda de estrutura. Ela tem postulados. Então ela é formada de alguns postulados. Então esse capítulo 3 ele vai enunciar esses postulados e discutir as consequências físicas desses postulados. É a mecânica quântica propriamente dita. E aí dali em diante o livro todo é só aplicação. Cada capítulo é uma aplicação diferente. Tá? Então a mecânica quântica propriamente dita agora é esse capítulo aqui. Certo? Bom, primeiro vamos contextualizar um pouquinho só a ideia, contextualizar um pouco em comparação com a mecânica quântica. O capítulo 3, postulados da mecânica quântica. Na mecânica clássica, quando o caso particular de uma partícula de massa m, posição r e momento p, a energia total é dada pela energia cinética, P2 sobre 2m, mais a energia potencial, onde vem um potencial escalar do qual podem ser derivadas as forças que agem sobre a partícula. Então você tem aqui a energia total do sistema. Esse potencial está ligado a quaisquer forças que estejam atuando na partícula. Somatório dessas forças, na verdade, E também você tem o momento angular, que é M vetor P. Por definição. O hamiltoniano, clássico do sistema, vocês viram a mecânica clássica, também é dado essencialmente pela energia, O hamiltoniano clássico é dado pela energia, a mesma coisa, E aqui você tem as equações de Hamilton-Jacobi. Vocês chegaram a ver o formalismo hamiltoniano lagrangiano em mecânica clássica. Você tem as equações de Hamilton-Jacobi aqui, bem simplificadas, dr dt é P sobre M, dp dt é menos o gradiente do potencial. Então, quando eu estou descrevendo um sistema clássico, o que eu preciso saber? Só relembrando para você. A descrição clássica pode ser resumida da seguinte forma, O estado do sistema, num dado instante t0, é definido especificando n coordenadas de posição e momento. Então aqui estão aquelas coordenadas generalizadas, que I é uma notação que você deve ter visto no livro de mecânica clássica, o Renato deve ter falado. Em vez de chamar de R, o pessoal chama, nessa notação de formalismo hamiltoniano, lagrangiano, se usa falar que, mas é a coordenada essencialmente, E P é o momento. Então, num dado instante, eu tenho lá N partículas
eu tenho as coordenadas dos momentos dessas enésimas partículas, N partículas, Q1, Q2, Q3, P1, P2, P3. Se eu conheço o estado do sistema para um dado distante, podemos determinar com certeza qualquer quantidade física mensurável em T0. Se eu sei esse estado, posição e momento, em mecânica clássica, eu calculo qualquer coisa. Toda quantidade física que você pensar, se você sabe a posição e momento das partículas que compõem o sistema, você sabe calcular. Tá? Momento angular, momento de inércia, a energia, tudo é função de QIP. E se você sabe isso no instante, você sabe tudo. Isso num dado instante. Como que o sistema evolui no tempo? A evolução temporal do sistema é dada pelas equações de Hamilton-Jacobi, ou seja, se conhecemos o estado inicial do sistema, podemos determinar o estado do sistema em qualquer outro instante de tempo. Então você vem, coloca a Hamiltoniana aqui, né? Você tem aqui a derivada, ou seja, a taxa de variação da posição da coordenada generalizada e do momento canônico associado. Você sabe o Hamiltoniano, ou seja, você sabe quais são as forças que estão atuando na partícula. Essas equações te dão a evolução temporal. Ou seja, se você sabe o ambiente que a partícula do sistema está, e você sabe em algum instante como ele está, você é Deus. Você sabe tudo. Você sabe futuro e passado. Porque as equações da mecânica clássica, elas não distinguem passado do futuro. Eu posso rodar essas equações tanto para frente quanto para trás. Tá? Se eu resolver essas equações, eu posso substituir um t menor que t0. Né? Você teve desde a de física 1, vocês vêm falar, se tempo é negativo, quer dizer que é um instante anterior àquele que eu iniciei minha observação, né? A conversa que resolve desde o vestibular. Então, em mecânica clássica, o tempo não tem uma direção privilegiada. Essas equações me preveem tanto o passado quanto o futuro. Então, é totalmente determinístico. Estou falando isso porque mecânica quântica é diferente. Mecânica quântica, você não pode voltar para trás. A hora que você mede mecânica quântica, o passado está perdido. Vai ficar claro para você isso, né? Em mecânica clássica, não. Uma vez que eu estou sabendo um instante e o ambiente, eu posso tanto ir para frente quanto para trás, que eu não tenho limitação nenhuma. Isso está em contradição com o quê? Com outra teoria da física que vocês conhecem. Isso está em contradição com o quê? Essa ideia de que o tempo eu posso tanto para frente quanto para trás. Bom? Com relatividade? Não. Relatividade do tempo é reversível também, né? Não acho que é isso. Hã? Eu estou falando da relatividade geral. A realidade restrita eu acho que a realidade geral realmente é mais complicado. Embora algumas pessoas falem que tem soluções da equação de Einstein que permitem você botar matematicamente. Eu estava pensando em uma coisa mais simples, estava pensando na termodinâmica. Eu estava pensando em termodinâmica, tá? Eu estava pensando na segunda lei da termodinâmica, na flecha do tempo, na entropia, né? A entropia fala que existe uma direção privilegiada para a evolução do tempo. Então, a termodinâmica clássica, na questão do tempo, a termodinâmica clássica está em conflito com a mecânica clássica. Tá? Na mecânica clássica não existe essa diferença, e na termodinâmica, o tempo só flui na direção do aumento da entropia. Certo? Mas é só um comentário. E na mecânica quântica? Como que eu respondo essas questões na mecânica quântica? Certo? Isso aqui é o paradigma da mecânica clássica, é a maneira de você descrever o mundo na mecânica clássica. Como que é a maneira de descrever o mundo na mecânica quântica? Bom,
eu quero responder essas mesmas perguntas, tá? A descrição quântica, por outro lado, é baseada num conjunto de postulados, que é aquilo que eu falei, né? Você não tem leis, não tem um status como tem a mecânica clássica, um status de leis, né? Os quais correspondem às seguintes questões. Então, vamos levantar as questões antes. Como é descrito matematicamente o estado quântico de um sistema num dado instante de tempo? Na clássica é momento e posição. Aqui, como que eu descrevo? Segundo, dado esse estado, como podemos prever os resultados de medidas de quantidades físicas? Eu sei o estado do sistema no instante, como que eu obtenho as medidas físicas? Tá? Mecânica clássica, isso é automático. E 3. Como o estado do sistema no instante t pode ser obtido quando conhecemos o estado do sistema no instante t0? Como que eu evoluo? Qual que é o equivalente das equações de Hamilton-Jacobi na mecânica quântica? Tá? Vocês mais ou menos sabem as respostas, né? Mas o capítulo se propõe a responder essas 3 perguntas para vocês. Então, as perguntas são respondidas enunciando os postulados. São 6 postulados. Tá? Bom, primeira pergunta, descrição do estado do sistema. Vimos anteriormente que o estado quântico de uma partícula num dado instante t era definido por uma função de onda quadrada integrável, psi de Rt, que pertence ao conjunto das funções quadradas integráveis, né? Associamos posteriormente à função de onda o ket psi, pertencente ao espaço de estados E de R, que corresponde a uma representação ao qual corresponde, né, uma função de onda, que é uma representação desse ket na base de posição. Eu enfatizei muito isso para vocês semana passada, né? Que o que vocês sempre têm trabalhado com mecânica quântica em física moderna é, na verdade, uma simples representação, uma das possíveis representações desse ket quando eu projeto ele na base de coordenadas. Tá? Quando eu projeto na base de coordenadas, eu vou ter o psi de R. Mas eu posso projetar na base de momento. O que eu vou ter? Se eu projeto na base de momento, eu tenho a transformada de Fourier do psi de R. Então, o primeiro postulado, ele resume essas ideias, né? Em um dado instante T0, o estado do sistema físico é definido especificando o ket psi de T0, que pertence ao espaço de estados de função de onda. Tá? Como E é um espaço vetorial, o espaço de estados é um espaço vetorial, uma combinação linear de vetores de estado é um vetor estado. Então agora mudou radicalmente. Antes, para descrever uma partícula, eu precisava de quantos números? 6. 3 coordenadas de posição e 3 componentes de... São vetores. 3 coordenadas de posição. Você pensou em posição e tempo, né? Mas você precisa... O tempo não faz parte da descrição da partícula. Ele é uma variável que, em mecânica clássica, e aliás, em mecânica quântica também, ele é uma coisa à parte, tá? A descrição do sistema uma partícula é 3 coordenadas de posição e 3 coordenadas de momento. Tá? Em mecânica quântica, quantas variáveis eu preciso para descrever uma partícula? São 3 números, né? Rx, Ry, Rz, Px, Pz, Pz. São 3 números reais. Com isso eu sei tudo sobre uma partícula clássica. Aqui quantos números eu preciso? O espaço vetorial é onde os estados existem. Para descrever um psi de uma partícula, eu preciso de quantos números? Aqui. Psi de R, quantos números são? Hã? 3. Psi de R, para representar uma função no espaço todo, quantos números eu preciso? Infinito, gente. É uma função. É uma função no espaço todo. Tá? Então, para você descrever uma partícula aqui, eu preciso de infinitos números. Eu preciso de uma função inteira. Ela tem que estar bem definida em todo o espaço. Tá? É uma função quadrada integrada.
E agora eu tenho um objeto que é um vetor no espaço vetorial, né? E como todo espaço bom no espaço vetorial, ele tem que satisfazer algumas propriedades. Uma delas é que a soma de dois objetos pertencentes ao espaço tem que pertencer ao espaço, tem que ser fechado. Ou seja, quando eu somo duas funções de onda, eu tenho uma outra função de onda. Isso é fundamental em mecânica quântica, por causa do princípio da superposição. A gente vai ver isso mais para frente. O que está por trás aqui é que eu tenho um problema no princípio da superposição. Então a descrição da realidade mecânica quântica é radicalmente diferente. Tá? Eu não tenho mais coordenada. Ah, você não tem posição e momento da partícula? Tenho. Mas são operadores que eu tenho que medir num dado instante. Eles não são a descrição quântica. Eles são coisas que eu estou medindo. Eu posso medir quanticamente a posição e o momento de uma partícula. Mas isso não é a descrição do estado da partícula. O estado da partícula é dado pela função de onda, que é uma função contínua, quadrada integrável, que está definida em todo o espaço. Ou seja, é um conjunto infinito de números. Só que tem uma vantagem também, né? Se eu quiser descrever 1 bilhão de partículas em mecânica clássica, quantos quadrados eu preciso? 6 bilhões. Se eu quiser criar 1 trilhão, preciso de 6 trilhões. Aqui, se eu quiser descrever 1 bilhão de partículas, quantas coordenadas eu preciso? Quantas funções eu preciso? Nossa. Eu vou ter a função de onda de 1 bilhão de partículas, mas é uma função de onda. Uma só. Para que eu resolva a equação de Schrödinger, eu acho que psi, aquele psi descreve bilhões e trilhões de partículas. Quando você resolve a função de onda para um semicondutor lá, com o número de Avogadro de elétrons, é uma função, descreve todos aqueles elétrons. Então você pagou um preço por um lado, você ganhou por outro. Tá? Fazendo essas reflexões, eu sei que vocês já viram isso, mas às vezes não. Vocês já viram isso daqui em mecânica moderna, mas às vezes esses pontos não foram enfatizados. Eu estou tentando enfatizar para vocês. Porque a descrição é radicalmente diferente. Tá? Bom, respondi a primeira pergunta. A descrição é dada por uma função quadrada integrável que tem um ket associado no espaço estável. Descrição de quantidades físicas. Segundo postulado, toda quantidade física, é o seguinte, o livro faz o seguinte, ele usa uma letra A maiúscula de mão, meio não é bem itálico, né? Gótico, né? Aquelas letras de mão, para descrever a quantidade física. Tá? Toda quantidade física A mensurável é descrita como um operador A de forma. A letra A de forma está associada ao operador quântico que mede a quantidade física letra A de mão. Tá? Então quando ele falar a letra A de mão é a quantidade física. Quando eu falar o A de forma é o operador quântico associado àquela quantidade física. Um operador A atuando no espaço de estados. Tá? Esse operador é um observável. Qual que é a definição de observável? Operador hermitiano cuja base, ou seja, cujas autofunções formam uma base no espaço de estado. Essa é a condição para você ter um observável. É um operador hermitiano cujas autofunções formam uma base no espaço de estado. Só lembrando a nossa definição de hermitiano. Aqui alguns comentários, né? O fato de A ser observável como veneno é essencial. Vocês lembram que o operador hermitiano, nós gastamos aquela aula que vocês vieram aqui na frente, nós gastamos um tempão falando de propriedade hermitiana. Os autovalores são reais, tem aquelas propriedades das funções de onda, né? Por exemplo, que a ortogonalidade, vocês vieram aqui na frente mostrar, sobre ortogonalidade, duas autofunções de autovalores diferentes, são ortogonais e tal. Todas aquelas propriedades de operadores hermitianos têm um sentido físico muito específico. Então, por isso que ele enfatiza que é fundamental que o operador que representa uma quantidade física seja hermitiano, ou seja um observável. Tá? Diferente do que acontece em mecânica clássica, o estado do sistema em mecânica quântica é representado por um vetor e a quantidade física por um operador. Tá? Mecânica clássica tudo é número, né? Não é número. Energia é um número, momento é um número e vetor, né? Claro.
pensando num vetor também como coordenada, né? Tudo é número, tudo é vetor, é número, ou componente de um vetor, né? Aqui não, eu tenho entes diferentes. Um estado do espaço do vetor e um operador são objetos totalmente diferentes. Tá? Um estado psi é um objeto que pertence ao espaço-estado. O operador é um objeto que atua nesse estado. São coisas totalmente diferentes. Bom, então respondido. Uma pergunta, na verdade, né? Como que eu ainda não disse como que eu meço essas coisas, mas eu disse que tem um operador associado. Eu tenho que explicar agora como que eu faço essas medidas. Gente, vocês estão acabados, né? Sono, né? Aquela ali não consegue saber, né? Vai lá lavar o rosto, vai lá. Dá uma respirada. Você também está quase dormindo, né? Ainda não, né? Deu uma respirada. Isso aqui eu fiz assim porque, primeiro que é a transparência, depois eu passo para vocês, né? E é muito texto. Tá? Se eu for escrever, vai gastar mais tempo e eu vou perder o raciocínio. Por isso que eu fiz dessa forma. Mas eu sei que às vezes tem um lado ruim também, né? Ó, antes de falar das quantidades físicas, eu vou retornar num exemplo que nós fizemos do COIN na primeira aula. Exemplo aqui do nosso polarizador, né? Princípio da decomposição espectral. Você tem um experimento onde você tem uma luz polarizada que está vindo aqui. Você tem um vetor, está representado o vetor campo elétrico da luz, né? Tem uma onda de luz polarizada que está vindo aqui polarizada com esse ângulo zeta. Tá? EP é o vetor de polarização. Aqui você tem um analisador que ele deixa passar com certeza uma luz polarizada na direção X e ele não deixa passar com certeza uma luz polarizada na direção Y. Uma luz polarizada na direção θ, a intensidade que vai passar aqui é dada pela lei de Malus aqui, né? Que é I cosseno quadrado de θ. Tá? Então, quando o cosseno de θ, quando θ é igual a zero, passa tudo. Quando θ é igual a π sobre 2, não passa nada. E no meio do caminho passa uma certa proporção aqui, dado por cosseno quadrado. Né? Isso daqui classicamente. E a intensidade da luz é proporcional. A onda eletromagnética é essa, né? É uma onda eletromagnética propagando na direção Z. E a intensidade do feixe de luz é o módulo quadrado do campo elétrico. Então, a situação clássica aqui. E X e Y são os versores nas direções X e Y. Certo? Agora a pergunta é como que se comporta quanticamente, né? Vocês se lembram? Como que eu obtenho a situação quântica aqui? Isso, eu baixo a intensidade do feixe até ter um fóton cada vez. Quando eu tenho um feixe de uma onda contínua, eu posso ter uma intensidade que varia continuamente com θ. Tá? Se eu tenho uma onda, um feixe de luz, eu posso ter uma intensidade passando lá pelo analisador que é constante, que é contínua. Agora, se eu tenho um fóton de cada vez, não passa meio fóton. Ou ele passa, ou ele não passa. Essa aqui é a grande mudança da descrição. Ou o fóton vai passar, ou ele não vai passar. Certo? Então, você tem as duas situações são associadas a autorresultados. Né? Passar e não passar são dois autorresultados.
São duas possibilidades, né? Ele chama de resultados privilegiados, ou autorresultados, ou resultados próprios, né? A cada um desses autorresultados você tem um autoestado associado. Ou a polarização, se a polarização for X, eu sei que vai passar, com certeza. Se a polarização for EY, eu sei que não vai passar. Então, eu tenho dois autorresultados, passa ou não passa, e tenho dois autoestados associados a ele. Eu sei que, igual, se eu tiver no autoestado de um deles, o resultado com certeza vai ser aquele. Agora a pergunta é, se eu tiver no autoestado, no estado geral, né? Genérico aqui, qualquer. Se a luz polarizada vier em X, ela passa. Se ela vier em Y, ela não passa. Se ela vier em θ, como é que fica? Aí em mecânica quântica eu posso falar em probabilidades. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu estado, EP, decompô-lo vetorialmente nos autoestados. Tá? Esse cara aqui pode ser escrito como uma cosseno θ e x mais seno θ e y, concorda? Eu posso decompor esse vetor em cosseno θ e x mais seno θ e y. Notando que x e y são os autoestados associados à medida passa ou não passa. Então eu posso escrever dessa forma. Aí, qual que é a probabilidade do fóton passar? A probabilidade do fóton passar vai ser cosseno ao quadrado de θ, e a probabilidade dele não passar vai ser seno ao quadrado de θ. O que está condizente com a lei de Malus. Se eu tiver um número muito grande de fóton, o que passa é cosseno ao quadrado, certo? E aqui também. Se eu tiver uma quantidade muito grande, eu vou ter cosseno de quadrado de θ de passar cada um deles. Se eu somo tudo, um número muito grande vai dar a lei de Malus. Certo? Então agora, eu passo a ter probabilidade. E essa expressão, que eu projetei o estado do sistema nos dois autoestados, é chamada de decomposição espectral. Certo? Eu estou voltando nesse exemplo simples, que agora nós vamos fazer, vamos generalizar isso. Eu vou generalizar essa ideia. Uma coisa importante de notar é que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Ou seja, a soma das probabilidades deles passarem e não passarem dá 1. Como tem que ser, certo? Ou ele passa ou ele não passa. São as duas 1. A chance de passar e não passar, tomado tem que dar 1. Você vê que a matemática aqui casa direitinho com a interpretação, né? Então, o que é ingrediente importante aqui? Autorresultado, ou seja, quais são os possíveis resultados? Passar e não passar. Cada um deles tem um autoestado associado, que é o estado X ou Y, que eu sei que se eu vier um daqueles estados, eu sei a resposta com certeza. O estado geral é uma decomposição desses dois, e o coeficiente ao quadrado da decomposição, o coeficiente que vai no EX ao quadrado me dá a probabilidade de passar, e o coeficiente do EY ao quadrado me dá a probabilidade de não passar. E a soma dos dois dá 1. Tá? Esses são os ingredientes importantes aqui. Se eu medir novamente, suponha que eu agora faça a medida, certo? Suponha que eu faça a medida e o fóton passou. Certo? Suponha que eu fiz uma das medidas e o fóton passou. Se eu colocar outro analisador aqui atrás, o que eu vou medir? Com certeza eu vou medir o fóton. Porque se ele passou, qual é o estado dele? Depois da medida. Em X. Tá? Se ele passou, a falar antes, veja bem a sacada aqui, antes de passar, eu não posso falar qual é o estado. Na verdade, eu posso falar que ele está numa mistura dos dois estados. Antes dele passar, ele está numa decomposição, num estado que pode ser decomposto
com certos coeficientes nos dois autoestados. Quanticamente, eu não poderia dizer qual é o estado dele. Assim, eu não poderia dizer se ele vai passar ou não. Eu sei que ele está numa mistura dos dois autoestados. A hora que eu meço e ele passou, aí eu posso dizer, agora ele está em X. Se uma medida posterior logo em seguida, também vai me dar passou, vai me dar em X. Isso aqui é o chamado colapso da função de onda. Tá? Por isso que em mecânica quântica o tempo não é reversível. Porque uma vez que eu medi e ele passou, eu não consigo mais reconstruir o estado anterior à medida. Está perdida essa informação. Tá? Uma vez que eu medi esse estado composto aqui atrás, está perdido. Que agora, uma vez que eu medi e obtive, passou, o estado do sistema passa a ser EX puro. Tá? Então não tem, é uma ruptura no tempo. Não é como em mecânica clássica que eu pego as equações de Hamilton-Jacobi, rodo para trás, rodo para frente, meço de novo, vou para trás, meço a hora que eu quiser. Aqui mediu, eu perco a informação anterior. Tá? Inclusive aqui o pessoal enfatiza que você tem um problema de causalidade. Né? Problema que você não. A evolução temporal ela tem uma ruptura. Você tem uma mudança. Bom, agora vamos generalizar todas essas ideias usando o formalismo de Dirac, tá? E colocando isso no sentido mais geral possível, tá? Pelo menos no nível de descrição que nós vamos fazer na. Terceiro postulado: o único resultado possível de uma medida de uma quantidade física A é um dos autovalores do observável. Tá? Então eu tenho um observável A, como diz o postulado anterior, associado a uma quantidade física. Eu diagonalizo esse observável, encontro o seu espectro. Tá? Os únicos valores possíveis para essa medida são os autovalores desse observável. Da mesma maneira lá como eu podia ter passou e não passou, né? Ali a medida está associada com Qual que é o observável naquele exemplo da polarizador? Qual que é a quantidade física ali? Hã? Tá, tudo bem. Não deixa de ser uma medida de campo elétrico, né? Mas o objeto físico que está fazendo a medida é o analisador. Tá? Por isso que eu uso os dois autovetores do analisador. É uma medida de campo elétrico. Uma vez que ele passou, eu sei que a onda está do outro lado. Né? Mas eu decompus nos autovetores do analisador. Porque o analisador eu sei que se vier perpendicular, se vier paralelo a ele, passa, se vier perpendicular, não passa. Esses são os dois autoestados. E são nesses dois autoestados que eu decompus o meu estado geral do sistema. Tá? A quantidade física que está medindo ali seria um campo elétrico, né? Através do analisador. Comentário: a medida de A sempre dá um valor real, já que o operador A é por definição hermitiano. Então agora que você começa a sacar daquelas propriedades de operador hermitiano, todo operador hermitiano tem os autovalores reais. Tem que ser assim, porque uma quantidade física tem que ser um número real, não pode ser um número complexo. Mas a eletricidade eu não mexo com os versores complexos, aqui não é um artifício matemático. Só a parte real é que tem sentido físico, vocês lembram disso? Se o espectro de A é discreto, os resultados podem ser obtidos medindo A, são quantizados. Tá? Então veja que aqui a quantização surge naturalmente. Eu não preciso ficar preocupado. O sistema é quantizado, o sistema não é quantizado. Olha que eu diagonalizo A e encontro os autovalores. Se o espectro desses autovalores for discreto, são números contáveis, o sistema é quantizado. Se for contínuo, o sistema não é quantizado. Então, a quantização ou não do sistema surge naturalmente do operador que eu estou medindo. Eu não preciso ficar me preocupando com isso.
certo? Então, agora enunciando de uma maneira bem geral o princípio da decomposição espectral. Eu estava exemplificando para vocês agora há pouco, usando lá o polarizador. Vamos considerar que o estado do sistema esteja descrito por um cat psi, tá? Que equivale, no exemplo do polarizador, àquele estado genérico lá com ângulo θ. É o estado mais geral possível, naquele caso. E aqui é um estado qualquer que representa o sistema, que seja normalizado. Eu vou trabalhar sempre com vetores normalizados, tá? Queremos saber qual o resultado de medir a quantidade física A nesse instante de tempo. Tá? Então, vamos olhar com mais cuidado como que eu faço essa medida, né? Sabemos que A é representado pelo observável A. Vamos supor que os AN são os autovalores de A, não degenerados por hipótese. Aqui eu vou quebrar o postulado em 3 casos. Tá? Discreto, não degenerado, discreto, degenerado, contínuo, não degenerado. Certo? Que análise... E dá para você englobar isso numa ideia geral, mas o livro didaticamente separa esses casos. Então vamos supor que, primeiramente, o caso mais simples, que, a hora que eu diagonalizei essa matriz, eu obtive autovalores não degenerados, AN, associados aos autovetores UN, respectivamente. Então, lá no caso do polarizador, é discreto, né? Quais são os autovalores? Seria justamente você passar, não passar, certo? Com 2 autovalores discretos. E os autoestados são 2 vetores de polarização. Se eu polarizo aqui, eu passo. Se eu polarizo aqui, eu não passo. Então tem 2 autovalores e 2 autovetores. Né? Nesse caso, como A é um observável, o N forma uma base em E. E, portanto, nós podemos expandir o psi na base das autofunções de A. Como eu lá atrás acabei de mostrar para vocês, que eu posso decompor o vetor, o campo elétrico no EX e no EY. Tá? Mesma coisa aqui. Agora há pouco a soma era de 1 a 2, esse coeficiente era cosseno θ e seno θ. Okay. Aqui está generalizado. Essa soma aqui em geral vai até infinito. Não tem importância nenhuma. A soma até infinito. Mas eu tenho uma decomposição. O fato de ser um observável me garante que eu posso fazer isso. Tá? Agora então o enunciado genérico da medida. Postula-se que a probabilidade P de AN de encontrar o valor AN numa dada medida é dada pelo módulo quadrado do coeficiente correspondente ao autoestado. Tá? Que é a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês lá. Lembra? A probabilidade de passar era cosseno quadrado de θ, a probabilidade de não passar era seno quadrado de θ. Então, aqui ele tomou cuidado de colocar módulo no quadrado, porque em geral esses coeficientes são números complexos, tá? Em geral eles são números complexos. Então eu tenho que calcular o módulo no quadrado realmente. Tem que calcular Cn estrela Cn. Tá? Como que é dado por esse coeficiente? Nós havíamos visto lá atrás. Basta você fazer o produto escalar. Suponha que você não saiba essa decomposição. Eu te dou esse estado e você não sabe essa decomposição. Ah, mas como é que é possível isso? No livro tem um exercício. Tipo, né? Esse estado, por exemplo, pode ter uma função complicada. Tá? Em geral, esse estado pode ter uma função bastante complicada. Eu dou o estado para você, mas não faço a decomposição. Como que você faz essa decomposição? Como que você descobre as componentes, cada uma das componentes desse estado nessa base? Você faz esse produto escalar aqui, ó. Você faz o produto escalar do vetor que você quer calcular a componente no estado. Esse produto escalar me dá, né, a componente, que é o Cn. É a mesma coisa de calcular a componente de vetor. Né? Se eu te dou um vetor qualquer, qual é a componente dele na direção x? O que você faz? Você
faz o produto escalar com I. Se eu te der um vetor e você fizer o produto escalar dele com I, você vai encontrar componente X. Se você fizer o produto escalar dele com J, componente Y, com K, componente Z. Aqui é a mesma coisa, só que eu tenho infinitos componentes. Se eu quero a componente na direção de um vetor da base, eu simplesmente faço o produto escalar daquele vetor com o estado. Tá? Isso a gente já viu, estou recordando para vocês. Então agora, eu sei dizer, após cada medida, ou digo, desculpe, antes da medida, qual é a probabilidade de obter uma quantidade de vida. Para isso, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é diagonalizar o meu operador que eu quero medir, expandir o estado que eu quero medir na base desse operador e olhar para os coeficientes. É isso que eu tenho que fazer. Tá? A hora que eu olhar para esses coeficientes, eu vou saber qual é a probabilidade de cada um deles ser, de cada um daqueles estados, daqueles autovalores, serem medidos. Okay? Tá clara a analogia com o exemplo que eu dei agora há pouco? Vamos fazer intervalo, vai. Vocês estão morrendo de sono. Vamos fazer 3 intervalos hoje. Eu não estou falando para as paredes. Vamos fazer um intervalinho de 20 minutos? Vamos lá fora, lave o rosto, toma um café.